Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Hoje eu vou falar sobre as propriedades dos radicais. A primeira propriedade: toda vez que eu tenho um radical onde o índice tem o mesmo valor do expoente do radicando, eu posso simplesmente anular este índice com este expoente e o resultado fica o próprio radicando sem o expoente. Exemplos: se eu tenho uma raiz sem o índice escrito aqui, significa que o índice é 2, de 3 elevado ao quadrado, eu posso dizer que eu posso simplificar este 2 com esse 2 e o resultado aqui será 3. Se eu tiver uma raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, eu posso cancelar a raiz, o expoente com o índice, vai sobrar só o 5. Se eu tiver uma raiz sexta de 9 elevado à sexta potência, eu posso cortar o expoente com o índice, o resultado será somente o 9. Então, essa é a aplicação da primeira propriedade dos radicais. A segunda propriedade diz o seguinte: se você tem um radical onde o valor diferente de índice e expoente de 5 elevado ao quadrado. Se você multiplicar índice e expoente pelo mesmo número, você vai encontrar um outro radical equivalente. Eu posso multiplicar esse 3 por 2 e multiplicar isso aqui também por 2. Então, aqui ficará 6, 5 elevado a 4. Lembrando que isso são artifícios, são ferramentas que, dependendo da equação que você esteja resolvendo, dependendo do exercício, o uso dessa propriedade pode simplificar e te ajudar na resolução, ok? Vamos usar, então, a divisão. Outro exemplo, se eu tenho aqui um índice 10 de 3 elevado à quinta potência. Eu vejo que o 10 e o 5, eu posso dividir os dois números por 5. Então, eu posso dividir aqui por 5 e vou dividir aqui por 5 também. Isso vai ficar 10 dividido por 5, 2. Nem preciso escrever. 5 dividido por 5, 1. Também não preciso escrever. Então, o resultado aqui seria simplesmente a raiz de 3. Outro exemplo, posso simplificar. Nesse caso aqui, eu vou dividir expoente e índice por 2. Dividindo por 2, 4 dividido por 2 vai dar 2, que eu nem preciso escrever, e 2 dividido por 2 vai dar 1 também, que eu nem preciso escrever. Resultado, raiz de 5. Terceira propriedade. Se você tem um produto no radicando, você pode separar em duas raízes. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho aqui uma raiz de 100 vezes 4. Eu posso separar esse produto e faço a raiz de 100 com o mesmo índice, tá, gente? Vezes a raiz de 4. Raiz de 100, eu sei que é 10. E a raiz de 4, eu sei que é 2. 10 vezes 2, o resultado é igual a 20. Ok? Outro exemplo, uma raiz cúbica de 125 vezes 8. Eu vou fazer a raiz cúbica de 125. Olha como é que me facilita. Eu trabalho com números menores. Raiz cúbica de 125 é igual a 5. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. 5 vezes 2, gabarito 10. A quarta propriedade é muito semelhante à terceira, só que em vez de ser multiplicação, é divisão. Então, se eu tenho uma raiz quadrada de 9 sobre 36, eu posso fazer a raiz de 9 dividido pela raiz de 36. Raiz de 9 é igual a 3. Raiz de 36 é igual
a 6. 3 sobre sexto, transformando aqui numa fração. Simplificando essa fração, eu vou dividir aqui por 3, vou dividir aqui por 3 também, o resultado vai ser 1 sobre 2. Outro exemplo, raiz quarta de 16 sobre 81. Eu vou fazer a raiz quarta de 16 e vou dividir pela raiz quarta de 81, como se eu quebrasse o problema. A raiz quarta de 16 é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai ser igual a 16. É o número 2. E a raiz quarta de 81 é o número 3. Logo, a raiz quarta de 16 sobre 81 é 2 terços. A quinta propriedade diz o seguinte: se eu tenho um radical com um expoente é o mesmo que eu elevasse esse expoente no radicando. Então, se eu tenho aqui uma raiz de índice 2 de 3 elevado ao quadrado, tudo isso elevado à quarta potência. Eu vou multiplicar este expoente externo, multiplicar esse expoente externo com este expoente do radicando. Então, isso aqui ficará igual a raiz quadrada, que eu nem preciso escrever, de 3 elevado a... Vou multiplicar 2 vezes 4 é igual a 8. Outro exemplo. Veja bem, eu tenho uma raiz cúbica de 9 elevado ao cubo. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, eu vou multiplicar o expoente do radicando com o expoente que está do lado de fora, vai ficar 2 vezes 3 igual a 6. Então, eu vou resolver usando essa propriedade, ficará raiz cúbica de 9 elevado à sexta potência. Propriedade 6. Se eu tenho um radical dentro do outro radical, isso equivale a um radical só, multiplicando os índices. Exemplo: raiz cúbica da raiz quadrada de 7. Aqui não está escrito, eu tenho aqui um índice 2. Como que eu simplifico isso? Eu vou transformar isso num único radical, multiplicando os índices. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 3, o resultado será igual a 6. E o radicando continua o 7. Raiz sexta de 7. Outro exemplo, eu posso ter vários radicais, tá? Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quadrada de 10. Isso às vezes assusta muita gente, mas quem sabe a propriedade vê que basta você multiplicar, ó, 3 com esse 4 e aqui com 2 que não está escrito, mas eu tenho que considerar na hora da multiplicação. Então, vai ficar raiz 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24, ok? A sétima propriedade, eu acho ela uma propriedade mais importante. Se eu tenho um radical com um índice e um expoente qualquer, eu posso escrever este radical em forma de potência. Então, eu transformo aqui, ó. Essa propriedade determina que todo radical pode ser escrito em forma de potência com o expoente fracionário. Qual é a regrinha? O expoente do radicando, ele é o numerador da fração e o índice é o denominador. Vamos aos exemplos que ficará mais claro. Se eu tenho a raiz, cujo índice é igual a 3, de 4 elevado a 2. Qual é
a potência equivalente a esse radical, eu repito aqui o radicando. Quem está por dentro aqui, ó, eu vou botar em cima da fração e quem está por fora fica embaixo. Sempre assim. Outro exemplo. Raiz quinta de 3 elevado à quarta. Como é que fica isso? Quem está por dentro, eu boto em cima. Quem está por fora, eu coloco embaixo. Então, isso é igual a 3 elevado a 4 sobre 5. De novo, 4, 5 elevado ao cubo. Isso é o mesmo que 5. Vamos lá. Vou colocar a fração. Quem está por dentro vai ficar em cima. Quem está por fora aqui vai ficar embaixo. Então, fica 5 elevado a 3 sobre 4, ok? Essas são as propriedades dos radicais. Espero que eu tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato e até o próximo vídeo.